muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano e é importante a gente conversar a respeito desse assunto, pois a internet te dá muitas opções, mas muitas delas é puro engano. Vou trazer aqui uma fundamentação baseada em um escritor católico. Obviamente, nem tudo que está escrito aqui nesse livro, O Último Papa, estou concordando, né? Muito menos no sentido religioso, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que as várias interpretações, suposições, podem ou não ajudar as pessoas a encontrarem a verdade. Eu tenho visto ultimamente que algumas pessoas têm atribuído ao Papa versículos bíblicos, né? Dizendo, olha, aqui está o Papa, né? E ele é do mal, um agente do mal, certo? E utiliza a própria Escritura. Obviamente, essa interpretação não tem respaldo bíblico. A Bíblia não fala do Papa. A Bíblia não fala de nenhuma doutrina católica. A Bíblia não comprova nenhum tipo de fé católica. Portanto, o Papa em si mesmo não está na Bíblia, certo? Mas então, o Papa é o anticristo? Sim, o Papa é o anticristo. Essa é o nome pelos quais os autores bíblicos usam desde os tempos bíblicos, né, para referir-se a qualquer tipo de pessoa dentro do aspecto político e do aspecto religioso. Então, qualquer pessoa, em qualquer época, certo? Que se ponha no lugar de Cristo, entre Deus e os homens, né? Uma pessoa que apaga o evangelho, a essência do evangelho de Cristo, uma pessoa que se põe acima de Cristo, por exemplo, o Papa, é considerado anticristo. Qualquer pessoa, portanto, dentro de um estudo escatológico da corrente futurista e dispensacionalista, no nosso canal temos vídeos falando excessivamente sobre o assunto, escatologia. Então, o Papa em si não está na Bíblia, muito menos nenhuma doutrina católica. Batismo infantil, purgatório, ok? Então, o que as pessoas estão fazendo, usando a Bíblia para identificar o Papa como anticristo, está errado. É uma hermenêutica errada. A verdadeira hermenêutica é o seguinte: qualquer pessoa, em qualquer época, que se ponha acima de Cristo, né, que substitua Cristo, porque o Papa é o substituto de Cristo, é o vigário, né? É um anticristo. Ou seja, independentemente do nome que venha a ter, né, pode ser até um pastor, pode ser um budista, pode ser até o presidente da República, né, ser um anticristo. Porque qualquer líder político ou religioso, e também educacional, dentro da ciência, é aquele que se opõe a Cristo é o anticristo, ok? Então, é nesse caminho que a gente tende e precisa caminhar, pois é o caminho coerente e correto da Escritura. Nesse livro que você está vendo aí, de quase mais de 700 páginas, é, ao mesmo tempo, uma obra de ficção e uma obra de fatos, né? Onde, por muito tempo, não somente essa obra, mas também, que é uma obra católica, tá bom? Estou usando uma obra católica, para mostrar a vocês que existem sociedades e existem poderes das trevas. Muitas pessoas pensam que o mal não tem poder. Não, o mal tem poder e muito poder. Mas todo poder só tem Cristo. Perceba que o último Papa, você percebe esse aí, estava no ar, tem um formato de quê? Maçonaria, não é? Então você já percebe que o intuito desse livro, e desse vídeo também, é mostrar a vocês que existe sim uma organização, inclusive, vamos fazer uma leitura desse livro, O Último Papa, certo? Para vocês pegarem mais oxigênio nesse assunto e não ficarem aceitando todo tipo de interpretação, mas aquilo que é próximo, né? Aquilo que pode estar ao nosso alcance, né? E que de fato corresponda à realidade, certo? Repito, nem tudo que está escrito aqui eu concordo, obviamente, certo? Porque não faz sentido. Mas muita coisa que é apresentada nesse livro faz total sentido. A única coisa que nós devemos concordar 100% é na Bíblia. Se você discordar da Bíblia, então esse vídeo não é para você.
Mas depois que eu fizer essa leitura aqui, eu vou fazer um pequeno resumo e depois, por último, eu vou entrar na Bíblia, tá bom? Bem, e se possível, se você gosta desse vídeo, compartilha, se inscreve, comenta no canal, certo? Qualquer comunicação é importante para mim, tá bom? Deixa a sua curtida, se você gostou, não gostou, tá bom? Recomendo vocês assistirem também o outro vídeo sobre esse assunto, para vocês entenderem melhor toda essa situação, né? Ao mesmo tempo enganosa, certo? E ao mesmo tempo preocupante dentro dos estudos escatológicos. Então, primeiro, o Papa é o anticristo? É. Ele está na Bíblia? O Papa em si? Não. Quem é o anticristo? Qualquer pessoa que se opõe ao Evangelho, qualquer religião, tá bom? E o último, o anticristo dos 7 anos, né, ali do Armagedon, só vai aparecer com o arrebatamento da igreja, tá bom? Então, qualquer anticristo é aquele que distorce a palavra de Deus. Testemunho de Jeová, Mormon, Espiritismo, entendeu? Bom, existem várias teorias que não são reais, mas o povo gosta de mentira, né? Fazer o quê? E nem tudo que está nesse livro eu estou concordando, obviamente, né? Mas tem coisas que a gente vai pegar para entender o cenário geopolítico, tá bom? Então, eu botei assim, o último Papa, uma fábrica de anticristos, um alerta para a Igreja Evangélica. Então, com a morte do Papa Francisco, desse último Papa, a gente percebe algo estranho acontecendo. E isso preocupa nós, os protestantes. Por quê? Nesse livro, O Último Papa, e sabemos por outras informações, que existe uma organização comunista, né? Rússia, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, né? E organizações islâmicas e outros grupos, tá? Que se infiltraram na religião católica, no Vaticano, e para conseguir instaurar o poder comunista, que não conseguiu ali em torno ali do ano de 89. Porque todo marxista, todo socialista, todo globalista, eles entendem que a religiosidade, independente de ser católica, protestante, independente, é uma barreira que impede que as pessoas aceitem a doutrina marxista, a doutrina socialista. É impossível você acreditar em Deus e aceitar um socialismo, entendeu? Então eles sabiam disso e eles tiveram que entrar dentro de todas as religiões. Existe no catolicismo, tem e muito, que é a teologia da missão, teologia da libertação. Eles entraram assim ferozmente e dominaram todos e tudo. Todo o poder está nas mãos desses socialistas. Na igreja evangélica também, muitas denominações, ou se não todas as denominações evangélicas, têm algum pastor presidente ou algum líder que é esquerdista. Seminários, eu estudei em seminário onde, depois de muito tempo, percebi que o professor era esquerdista. Depois de muito tempo, percebi em um outro seminário que o reitor era esquerdista. E assim, todos os seminários evangélicos que eu conheci têm esquerdista. E são esquerdistas que têm o poder de dizer isso e aquilo. Então, todos estão aprisionados nesse sistema hegemônico, é um sistema comunista para desfazer o evangelho. Então, eles encontraram no papado, eles encontraram no catolicismo de forma primária, que era muito fácil transformar o catolicismo no próprio comunismo. Colocar bispos a ser bispos, cleros e papas segundo seus viés. Sabemos hoje também que no próprio catolicismo existem pessoas de esquerda e pessoas de direita. No protestantismo também tem isso. Realmente isso acontece. Então, o que aconteceu com a igreja, com a religião católica, está acontecendo com o protestantismo, né? Nós não temos um papa, nós não temos pastores presidente, mas a nossa comunidade dos pastores, né, estão sendo destruídos aos poucos. A diferença é que no papado
é algo muito assim abrangente, é global, né? É radical, diferente das igrejas evangélicas, que é muito, né, silencioso. E até mesmo, acredito eu, que é mais perigoso. Conheci também muitos socialistas evangélicos, né? Isso não existe mais, essa para vocês entenderem. Com as pessoas que acreditam em Deus e votam no PT, absurdo geral. E fazer o quê, né? Acreditar em Jesus e adorar o diabo. É isso. A grosso modo é isso. Então, é preocupante tudo isso, nos causa preocupação, sim, mas ao mesmo tempo a gente precisa conhecer mais o Evangelho e ver que Deus é soberano. Então eu vou, nesse exato momento, feito essas introduções, eu vou entrar aqui nesse livro, tá? Fazer algumas citações para vocês perceberem que a minha conversa tem respaldo, certo? E eu vou fazer aqui alguns trechos e vocês vão poder meditar. Por fim, vou usar a escritura para a gente perceber que estamos num tempo de apostasia, tá? O que vai acontecer de hoje para frente está na escritura, certo? Obviamente não existe o nome de pessoas, né? Nome de organizações, marxista, capitalismo, tá? Mas existem princípios, existe orientações, existem metodologias que fazem a gente entender melhor esses assuntos, tá bom? Então, vejamos o seguinte. Vou fazer aqui um pequeno resumo, tá, dessa obra para vocês entenderem aqui. Bem, terminado a Guerra Fria, religiosos, eclesiásticos, políticos e metacapitalistas, empresários, unem-se em uma conjuntura, em uma organização para bolar uma tentativa de implantar um novo governo global no qual a Igreja Católica se tornaria um mero e compradecente servidor, um boneco de macumba, um boneco ventríloco, né, da nova ordem mundial. Ou seja, nesse livro que você tá vendo aí, fazer o seguinte, o último Papa, né, fazer o seguinte, que o catolicismo não existe mais, o que existe é um boneco de macumba, um Pinóquio, um boneco ser manipulado por esses grupos de pessoas para instaurar a nova ordem mundial. Um assunto muito importante, polêmico, né? Mas isso de fato existe. E essa nova ordem mundial, dentro da palavra de Deus, nada mais é do que o governo do anticristo. É só você trocar a nova ordem mundial por governo do anticristo. É isso que nós estamos falando. Então, eles aderem ao catolicismo, porque ele é muito abrangente no mundo todo, né? Mas sem nenhum vínculo, sem nenhum temor, sem nenhuma transformação religiosa. Já vista o marxismo ser anticatólico, anti-Deus. Então, para tanto, os integrantes dessa conspiração precisam derrotar seu obstáculo final, o Papa. Então, para que a nova ordem mundial, para que o governo do anticristo seja estabelecido dentro desse grupo aí, que está dentro do catolicismo, eles precisam acabar com o Papa. De duas formas. Matando o Papa, eu acredito que nisso, que eles mataram o Papa, e mudando um Papa para um pensamento esquerdista. Né? Bem, e assim eles vão fazer um jogo geopolítico profundamente mais fiel, sendo infiéis à doutrina e à moral católica. Haja vista os marxistas e comunistas e, enfim, toda essa turma de esquerda percebe que no catolicismo eles não seguem a Bíblia, então seria muito fácil. A Bíblia não seria um impedimento, mas sim essa organização religiosa. Então seria muito fácil deles conquistar. Cercando por dentro do Vaticano e pressionado a abdicar de seus inimigos, o Papa eslavo terá de confiar a um jovem sacerdote para enfrentar a batalha decisiva na guerra contra o mal. Publicada originalmente em 1966, Merange Martin consegue capturar, do começo ao fim, o leitor com seu estilo envolvente, uma narrativa que, embora ficcional, está 85% baseada em fatos reais, conforme diz o autor, né? Mas, como já disse a vocês aí, que nem tudo que reluz é ouro, né? Não acredito em tudo que está sendo dito aqui no livro, mas
existe algo no livro que é verídico, é verdadeiro, corresponde à realidade, corresponde à escatologia. Tá bom? Bem, feito esse pequeno apresentação da obra, eu quero aqui fazer a citação. Né? Aqui, deixa eu me ver aqui, acho que na página 12. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Página 12, deixa eu ver. Pronto, página 12. Isso só, pronto. Vocês vão ver aí, tá bom? Vou fazer agora a citação, tá? Do livro. Sentado em seu tradicional trono papal, com todo o cerimonial do Vaticano, em uma sala ornamentada, Sua Santidade, o Papa Pio XII, recebeu os seis ministros e suas comitivas com um semblante sorridente. Suas boas-vindas foram sinceras, suas observações breves, sua atitude a de um antigo proprietário e morador de uma vasta propriedade, dando algumas dicas a recém-chegados e futuros habitantes. A Europa, recordou o Santo Padre, teve seus tempos de grandeza, quando uma fé comum animava os corações do seu povo. Aqui eu vou discordar um pouco, tá, desse escritor católico, porque a Europa foi uma Europa escravizada anteriormente pelo próprio catolicismo. Basta ver as inquisições, não é? As falsas doutrinas que realmente empobreciam a Europa. Com o advento da reforma protestante, a Europa teve alma, teve uma consciência, teve uma vida por meio do Evangelho. Então, aqui eu vou abrir um parêntese e dizer o seguinte: o catolicismo não conseguiu derrotar os evangélicos. O catolicismo não conseguiu derrotar os protestantes. Então, alguns papas se uniram com os comunistas e outros de esquerda, né? E outras turminhas, para derrotar o protestantismo. É isso que aconteceu. Porém, haveria uma troca. Se os comunistas ajudassem a derrotar os protestantes, eles queriam o trono papal. E aí? O que é que esses papas iriam fazer? Se venderam. O catolicismo se vendeu. E é por isso que o Papa, o último Papa, representa isso. A venda de indulgência, a última venda de indulgência. Preste bastante atenção nesse vídeo. É um vídeo esclarecedor, é um vídeo profundo, tá? Então, a Europa é uma Europa protestante e que agora está decaindo pouco a pouco por causa dessa união que o próprio catolicismo aceitou com os globalistas, com os socialistas, enfim. E os protestantes, por não acreditarem na verdade, mas acabaram caindo pouco a pouco. E só resta o Brasil e um pouco dos Estados Unidos como os verdadeiros combatentes e defensores da fé judaico-cristã. Mas, por outro lado, quando eles conseguiram resgatar a Europa para o catolicismo perdeu para o comunismo. Então, o último Papa faleceu. Voltemos aqui ao texto, tá bom? A Europa, insistiu ele, poderia recuperar sua grandeza geopolítica, renovar-se, brilhar de novo, se conseguisse criar um novo coração. A Europa, ensinou, poderia forjar de novo uma fé sublime, comum e figurante. Os ministros estremeceram por dentro. Pio apontara a maior dificuldade que a CEE tinha à frente no dia de seu nascimento. Por trás de suas palavras estava a advertência de que nem o socialismo democrático, nem a democracia capitalista, nem a perspectiva de uma boa vida, nem a Europa mística dos humanistas poderiam servir como motor para impulsionar o sonho deles. Então, aqui, basicamente, ele está falando do socialismo, do capitalismo, e eu acredito também, talvez aqui, humanista, ele esteja falando um pouco dos protestantes, não sei, é o certo, né? Ou também dos céticos, né? Humanistas, né? Em termos práticos, a nova Europa carecia de um centro irradiante, de uma força ou princípio superior para unir-a. Veja, princípio superior. Então, papado é isso. Papado é a autoridade suprema, é o substituto de Cristo. E impulsionaram. A Europa deles carecia do que este Papa tinha, carecia do que ele era. Ou seja, o Papa
sempre, desde que se iniciou isso, tem esse desejo maligno de substituir o Filho de Deus, de querer ser e ter um trono à semelhança de Satanás. Satanás é o quê? Acima dos teus anjos, né? Construirei o meu trono. É isso que o papado faz, a semelhança de Satã. Só que Satã, ele tem vários servos, e muitos desses servos se contradizem, né? Porque eles não são íntegros, eles não têm retidão, eles não têm a luz de Cristo. Então, dois diabos brigando pelas almas humanas. Feitas as suas observações, o Santo Padre traçou 3 cruzes no ar, dando a tradicional bênção papal. Alguns poucos se ajoelharam para receber-a, alguns dos que permaneciam de pé curvaram suas cabeças, mas para eles havia se tornado impossível associar o Papa ao bálsamo curador de Deus, que ele afirmava representar como vigário, olha aí, substituto de Jesus. É heresia, é apostasia, é demonismo, ou reconhecer aquele bálsamo como o único fator coercivo que poderia consertar a alma do mundo. Também não poderiam reconhecer que os tratados econômicos e políticos não são a cola que une os corações e as mentes da humanidade. Então, eles precisavam, não exatamente do Papa, não precisavam exatamente do Cristo, não precisavam da Bíblia, tá? Eles precisavam do novo comunismo. É esse novo comunismo que nós estamos vivendo hoje, que é o marxismo cultural. E suas outras ramificações, como feminismo, teologia da libertação, teologia integral. E abro um parênteses aqui. Se você quiser comprar um dos meus livros sobre comunismo, os fundadores do comunismo, destruir a igreja, é só entrar em contato conosco, tá bom? Que a gente envia para vocês frete grátis. É só entrar em contato pelo telefone 8870-9867, que a gente entra em contato comigo, eu te envio a fatura livre, você faz o pagamento, nós enviamos para você com frete grátis. Eu falo muito sobre o comunismo que tem destruído as igrejas, tá? E se você quiser nos ajudar dessa forma, é só entrar em contato. Voltemos aqui ao assunto. E, no entanto, não podemos deixar de invejar esses dignatários sanitários e entronizados em toda a sua fragilidade. Pois, como posteriormente observou o belga Paul Henri Spaak, ele presidia uma organização universal e era mais do que um representante eleito daquela organização. Era o detentor do seu poder, seu centro de gravidade. Olha aí, mais uma evidência que o Papa sempre foi um anticristo, tá? Sempre foi. Porém, não é o último anticristo. Então, é uma fábrica de anticristo. O catolicismo é uma fábrica. Então, sempre vai surgir um, vai surgir outro, vai surgir outro, vai surgir outro. As pessoas adoram o próprio mal. Mas, obviamente, a linguagem que está fazendo aqui, desse autor aqui, é uma defesa do catolicismo. Eu estou aqui decodificando, interpretando da melhor forma possível, de acordo com a escritura, e corrigindo muito do assunto que ele trabalha aqui, tá bom? Porque o catolicismo é uma falsa religião, ok? Bem, da janela do seu escritório, pelo terceiro andar do Palácio Apostólico, o Santo Padre observa os arquitetos da Nova Europa, embarcando suas limousines lá embaixo na praça. Veja, o Santo Padre observa os arquitetos da Nova Europa, aonde limousines. Isso é cristianismo? Não, pessoal. Aí diz assim, ó, o que sua santidade acha? A Nova Europa deles pode chegar a ter força suficiente para deter Moscou? Moscou foi, a antiga União Soviética foi, posso dizer assim, o primeiro país mundial a se tornar 100% socialista e a levar quase 100% de todas as vidas para o inferno. Você quer ver o socialismo? É você ir para Moscou, a antiga Rússia, a antiga União Soviética, que é a atual Rússia, né? Então, é um povo 100% socialista que era quase 100% morto. Então, Pio voltou-se para o seu companheiro
uma coisa importante é que alguns papas lutavam contra o comunismo, tá? Outros não. Outros abraçavam o comunismo. Então, Pio voltou-se para seu companheiro, um jesuíta alemão, amigo de longa data e confesso favorito. O marxismo, ainda é inimigo, padre. Então, foi para vocês. Existiu o comunismo científico, o comunismo utópico, o comunismo fabiano, vários tipos de comunismo. E o atual comunismo surgiu após a queda do Muro de Berlim, né, de 89, 64, até o dia de hoje, que é o marxismo cultural. Esse é o pior inimigo que o catolicismo enfrentou e foi vencido por ele. Por isso que ele diz que o marxismo ainda é o inimigo. Porém, os anglo-saxões têm a iniciativa. Na boca deste Papa, anglo-saxões significa estabelecimento anglo-americano. A Europa deles vai crescer e rapidamente, mas o grande dia da Europa ainda não amanheceu. O jesuíta não conseguiu acompanhar a visão do papal. Qual a Europa, santidade? O grande dia para a Europa de quem? Para a Europa nascida hoje, respondeu o Papa, sem citação. Bem, eu finalizo aqui a citação do livro, tá? Deixa eu botar aqui para vocês, a capa aqui para vocês verem. Aqui, ó. O último Papa. Uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Eles conseguiram destruir o Vaticano, certo? E estão conseguindo destruir a Igreja Evangélica, tá? Esse meu vídeo reside nisso, tá? Então, agora, feito essas colocações aqui, eu vou fazer uma citação da Bíblia, tá? Para concluir esse vídeo, que se encontra em... Deixa eu abrir aqui. Na NVI, tá bom? Estou usando a NVI para ser mais fácil de vocês interpretarem melhor, tá bom? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ou seja, nós precisamos entender que Jesus vai voltar, mas também que vai existir, antes disso, vários aparecimentos de Cristo. Temos visto o quê? OVNIs, né? OVNIs, o disco voador, aparições, né? Mas vai aparecer vários Jesus Cristos por aí. Esses que vão surgir são falsos, como surge na Igreja Católica. Mas, assim, entendemos que a gente precisa tomar cuidado e, ao mesmo tempo, entender todas essas questões. Verso 3. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado. Ou seja, antes de Jesus voltar, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, que vai ser em duas fases distintas. Quando Jesus volta, ele volta para arrebatar a igreja de forma secreta, invisível. O mundo não vai ver. Aí surge o anticristo, que vai dar origem aí aos 7 anos. Nesses 7 anos, o Cristo volta com a igreja na sua segunda aparição, né? Que é equivalente à segunda vinda, para o Armagedon e tudo mais. Então, vários Jesus vai surgir no mundo, tá? O Papa se pretende ser um Cristo. Então, tudo isso é falso, certo? Tudo isso é falso, tudo isso é fake. O verdadeiro Jesus vai nos arrebatar dessa terra e vai dar lugar ao anticristo, ao último anticristo, né? Que vai ter o poder do dragão para enganar as nações. E assim vai se manifestar um homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a aceitar a santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O papado faz isso. Eles se proclamam superior a tudo e a todos. Blasfemam no nome de Deus em todo instante. Então, o texto bíblico nos ajuda a entender o mundo hoje. Muito melhor do que os repórteres, muito melhor do que essas correntes de várias interpretações. E assim a gente tem segurança, né? E aguardamos a bendita vinda de Jesus Cristo. Vai surgir amanhã ou depois um Cristo, talvez flutuando por aí. E o mundo vai adorar,
O mundo vai se fantasiar, como se fantasia adorando o Papa. Mas tudo isso é uma conspiração diabólica. Não para destruir exatamente o Vaticano, porque o Vaticano em si representa um antigo Império Romano, né? Mas para destruir a mensagem do Evangelho, tá bom? Então, se você quiser mais conteúdo, mais assuntos sobre esse tema, entre em contato e adquira o meu livro sobre comunismo. Os fundadores do comunismo destruíram a igreja, tá bom? Se você entrar em contato conosco, também quiser adquirir também o nosso outro livro sobre ateísmo, vai te ajudar a entender mais ainda esse assunto. Então, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.